Estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e sou fundador desta instituição de apoio à saúde mental. Tratamos das mais variadas síndromes de neuroses e psicoses. Tratamos de depressão, estresse, fobias, bipolaridade, síndrome do pânico e toda essa linhagem aí de problemas psicossomáticos. Nós estamos na Rua Carteiro Jair Aparecido Ferreira, 646, no Jardim Sumatra, na Chácara 3, em Apucarana, no Vale do Ivaí. Jefferson, boa noite, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Dr. Celso. Tudo bem? Boa tarde aos nossos queridos telespectadores. É um prazer estar com vocês de novo hoje no nosso programa A Vida e Seus Mistérios. O programa Conexão Alfa, falamos sempre sobre a vida e seus mistérios. Jefferson, hoje nós vamos fazer um programa diferente. Vamos fazer um bate-papo, né? Isso, exatamente. E sobre o que nós vamos falar hoje? Dr. Celso, nós vamos falar hoje sobre as personalidades múltiplas. Eu tenho percebido que no dia a dia, nos atendimentos na clínica, tem aparecido pessoas com várias síndromes, né? E com o tratamento, a gente vai vendo e percebendo que existe algo muito profundo que afeta, abala o destino das pessoas. Então, o senhor poderia nos explicar o que seriam as personalidades múltiplas? Essa pergunta do Jefferson é bastante importante e ela é muito profunda para a gente explicar em poucos minutos. Mas a personalidade, para falar de personalidade múltipla, nós precisamos falar primeiro de vida. Quando a nossa alma foi designada para voltar na matéria, na experiência da matéria no ventre da mamãe, então nós trazemos ali a nossa herança espiritual, daquilo que nós fizemos em vidas passadas, e também tem todo o contexto transgeracional dos nossos ancestrais que acabam inserindo dentro do nosso contexto de personalidade. Eu já falei num programa desse sobre as estatísticas de destino. E num desses programas eu falei que eu tenho um ídolo. Eu admiro muito algumas pessoas, viu, Jefferson? Sim. E um dos meus ídolos filosóficos é o professor Masaharu Taniguchi, o escritor da Seishonoye. E ele diz que 60% do nosso destino nós nascemos com esse destino pré-alinhado, falando também da personalidade. E 20% da personalidade, esse 60%, está relacionado à nossa ancestralidade. Correto. 20% de vidas passadas e 20% fica ao nosso controle, podendo, esses 20% é muita coisa para a gente poder coordenar todo esse destino através daquilo que chamamos de personalidade. Então, conforme a gente vai construindo o nosso corpo no ventre materno da mamãe, a personalidade vai se ajustando e vamos construindo não somente um corpo físico, mas também vamos construindo uma personalidade. E com o passar dos anos, até a primeira infância, 7 anos, já tem ali um alicerce bem edificado da personalidade. Mas ela vai fechar mesmo no 7º setênio, ou seja, 49 anos. Mas antes disso não quer dizer que a nossa personalidade não esteja formada. Ela está. E a partir dos 49 anos é que o ser humano ele passa por uma estruturação, viu, Jefferson? Sim. De maturidade absoluta. Tem alguns que não, a maturidade não chega nem aos 49 anos e nem aos 60, nem aos 80. Existem aí alguns problemas que faz com que a pessoa tenha um retardo de maturidade. E a personalidade múltipla,
é bastante interessante esse assunto, porque o primeiro pesquisador das personalidades múltiplas foi o discípulo de Freud, Jung. Jung percebeu que nem tudo era compulsão sexual, conforme Freud falava. Então Jung percebeu que tinha algo espiritual ou algo metafísico que ele não compreendia. Entendi. E então Jung pega e vai fazer um estágio na Índia, passa lá alguns anos na Índia, e ele alicerça um conhecimento lá sobre a dissociação das personalidades. Vou explicar como isso acontece. Imagine que nesta vida a pessoa tem lá um trauma de morte, por exemplo. Ele é assassinado, ou então ele sofre uma violência. Então parte do ego da pessoa dissocia, ou então a pessoa tem má índole. Quando a pessoa está para deixar a matéria, esta personalidade dissocia e não vai no encéfalo do espírito, ela não entra no contexto espiritual, enquanto a pessoa vai passar na erraticidade. E aí fica pairando no ar essa parte do ego dissociado. E quando em algum momento da nossa vida essa personalidade pode ser evocada. Então é assim, nós sabemos que a personalidade pode ser dissociada em muitas personalidades. Tem gente que a gente, no olhar ele, a gente vê que a pessoa tem 4, 5, 6 personalidades. Talvez o telespectador já notou na sua família que tem algumas pessoas que parece que tem momentos que não é ele. Tem momentos que parece que assume uma outra personalidade. Então estas personalidades múltiplas adoecem as pessoas, adoecem no destino, porque imagine que o ego da pessoa está aqui e tem parte do ego dissociado com outro contexto de vida, e esta personalidade múltipla ela nunca concorda com a personalidade atual, com o roteiro da vida da pessoa, e aí começam os problemas, Jefferson. É verdade. Doutor Celso, e para que os nossos telespectadores compreendam, é possível a pessoa fazer uma autoanálise e identificar se ela tem essa questão de várias personalidades ou tem que ser através do processo clínico terapêutico? Bom, eu acho que a autorreflexão é o primeiro passo para a pessoa se entender. Mas tem alguns traços, Jefferson, bem característicos que a pessoa em casa pode fazer uma análise, pode perceber se tem 1, 2, 3, 4, 10 personalidades múltiplas. Como que ele pode analisar? Tem gente que começa a fazer algo e não termina. Hoje ele está animado, está super feliz, amanhã vou realizar isso, vou realizar aquilo, amanhã ele nem lembra mais do que ele imaginou ou do que ele traçou. Então nós sabemos que aí são personalidades que se opõem ao destino da pessoa, se opõe ou boicota aquela área que a pessoa desejava de realizar. E também tem outros fatores bastante interessantes. Tem pessoas que têm uma dificuldade terrível para se relacionar, porque a personalidade múltipla não permite, afasta o relacionamento. E uma outra questão também, Jefferson, é das personalidades que boicotam a área financeira. E é complicado porque não é um demônio, não é um espírito. Você não consegue trabalhar isso orando, rezando, fazendo qualquer tipo de trabalho nessa área. A remoção das personalidades múltiplas, que nós chamamos de internamento, só aí sim, só no processo terapêutico. Agora, a identificação a pessoa pode fazer em casa. Entendi. E no exemplo que o senhor nos deu inicialmente, 60% então a gente recebe essas ressonâncias da nossa ancestralidade. Então, nesse processo de dissociação de personalidades ou de criação de personalidades, pode ter um sério percentual, digamos assim, do que acontece relacionado à nossa ancestralidade? Sim, veja bem, se 60% do meu destino é arquitetado pelos meus ancestrais, significa que a minha personalidade ela vai se enquadrar dentro deste perfil. Agora, não quer dizer, nós não somos obrigados
e muito pelo contrário, a viver um destino traçado pelos nossos ancestrais. 60% é muita coisa, mas essa é a realidade. Por isso que depois, agora nos anos 90, o alemão Bert Hellinger, ele afirma que 90% das pessoas não vive o seu destino, vive um destino arquitetado pelos ancestrais. E isso é por verdade. Sim. Então o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, nós temos que tomar consciência quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e se realmente nós estamos fazendo aquilo que nós fomos designados a realizar na nossa jornada aí do nosso destino. Porque se nós não tivermos esse olhar atento, nós acabamos vivenciando o destino de um ancestral. É verdade. E também, Dr. Celso, para que a gente entenda melhor, essa descoberta, ela não é uma descoberta recente, né? O senhor citou que Freud já estudava, analisava essas questões, né? Freud, na verdade, ele era ateu, né? E ele não acreditava nas questões mais metafísicas. Mas o discípulo dele, Jung era espiritualizado. Então hoje o que se conhece na psicanálise, por exemplo, a psicanálise sistêmica é uma psicanálise junguiana. O que se conhece hoje das questões da mente mais profunda, nós devemos, claro, a Freud que iniciou a psicanálise, mas a Jung que espiritualizou a psicanálise. E essa questão da personalidade múltipla, ela não é uma questão espiritual, Jefferson, é mental. É a mente que dissocia. Mas, claro, não é matéria, então nós podemos dizer que é um problema de ordem espiritual, mesmo não tendo nenhuma ligação com a alma e o espírito da pessoa, mas sim com a personalidade da pessoa. Mas respondendo agora para o Jefferson, ela é bem antiga, aí do século XVII, século XVIII, tem alguns pesquisadores. E na modernidade agora, 1980, 1990, nós temos um grande médico gaúcho, já falecido, o Dr. José Lacerda de Azevedo, foi um dos grandes pesquisadores das personalidades múltiplas no Hospital Universitário em Porto Alegre. Ele trouxe para o mundo inteiro, oficializou esse conhecimento e claro que exige todo um conhecimento das questões espirituais e das questões kármicas para se tratar com as questões das personalidades. Talvez o nosso querido telespectador está ouvindo pela primeira vez, mas isso, Jefferson, é conhecimento de ponta. Entendi. No mundo inteiro são poucas as pessoas que falam sobre isso e que estudam. E nós, da América Latina, nós temos o nosso instituto, que é reconhecido dentro dessas áreas profundas do psiquismo humano, e nós pegamos aí o alicerce do Dr. Lacerda de Azevedo, José Lacerda de Azevedo, e também os alicerces firmados por Freud e Jung. Mas é bem antigo. Entendi. Falta muito material ainda de pesquisa, porque é uma questão muito profunda, né? Sim. Imagine uma personalidade dissociada. E daí, como que você vai fazer? É muito profundo. Mas dentre os 10 pacientes em média que são atendidos, né, hoje somente pelo senhor, e outros 10 pacientes que são atendidos pelos outros terapeutas, eu, a Kelly, a Marlua, a gente percebe que um grande índice tem uma correlação com essa questão da personalidade dissociada, né? Sim, hoje nós podemos dizer que 80%, Jefferson, dos problemas dos seres humanos, 80% dos problemas. Você pode colocar aí problema pessoal, problema financeiro, problema amoroso, pode colocar aí problema de relacionamento interpessoal e profissional. Tudo está relacionado, esses 80%, a personalidades múltiplas dissociadas. Porque existe também um entendimento que fala que a personalidade das pessoas vivas podem obsediar os vivos. É muito profundo. Entendi. E no próximo programa nós vamos continuar falando sobre isso. Perfeitamente. Agradecemos aos telespectadores por mais um dia, por podermos estar junto com vocês em suas casas. Até o próximo programa. E um grande abraço e nós voltamos na próxima oportunidade.